Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Tantas cidades, o Rio de Janeiro é uma das que mais tem idosos com qualidade de vida. E aqui, no calçadão de Copacabana, dá para perceber bem isso. Esse é um dos bairros com a maior concentração de idosos do mundo. É gente que cuida bem da saúde, que sabe curtir a vida. Todo mundo quer envelhecer bem, com saúde e dignidade. E nisso, também tem ciência. O pessoal fazendo ginástica deve conhecer os segredos da longevidade. Vou sentar aqui e observar um pouquinho. Vou conversar aqui com a Renice para tentar saber como viver bastante e muito bem. Renice, você vem fazer exercício todos os dias? Não, só vem segunda e quarta porque eu trabalho e só dá para mim mesmo segunda e quarta. Como é que você se sente depois de fazer exercício? Muito bem mesmo. Eu tinha uma dor aqui assim no pescoço, mesmo por causa da profissão, né? Também, e com isso aí melhorou muito depois que eu procurei fazer os exercícios aqui. Vou conversar aqui com a Noemi para ver se ela me explica o segredo de tanta vitalidade. Noemi, você se exercita todos os dias? De segunda a sexta-feira. É um exercício, isso é para minha conduta de vida. Eu não posso ficar sem educação física. Isto aqui me faz parte de minha vida, do meu mundo, do meu cotidiano. Seu Vitor tem 83 anos, faz ginástica aqui na praia há 10. Seu Vitor, fazer ginástica aqui na praia há 10 anos mudou sua vida, melhorou? Mudou sensivelmente. Como é que você se sente depois do exercício? Muito bem. Tudo, respiração, tudo ótimo. Muito bem. Eu me sinto, depois tomo um banho frio, depois chego em casa. E qual você acha que é o segredo para chegar nessa idade tão bem como você? Primeiro, cabeça. Entendeu? Tentar acompanhar o desenvolvimento de tudo. Estar sempre por dentro, ler, participar muito, né, de tudo, né? Caminhar, fazer exercício. A minha alimentação é regrada. Eu não sou de comer gordura, nem fritura, nem queijos amarelos. Eu tenho uma educação comportamental alimentar muito grande. Você acha que as pessoas hoje chegam à terceira idade de uma maneira diferente, de uma maneira melhor do que algum tempo atrás? Com certeza chega mesmo. Eu vejo até, pode até ver nas faculdades, quantas pessoas de terceira idade, né? A pessoa se exercita mais, passeia mais, aproveita a vida melhor. É uma pena que acabou aquela vovó, né? Aquele vovô de antigamente. Então, hoje em dia, uma mulher com 70 anos, eu tenho amigas com 70 anos, poxa, viaja o mundo inteiro e faz 1000 coisas. Quando a gente conversa com idosos ativos desse jeito, a gente percebe que eles estão mudando não só a vida deles, eles estão mudando as estatísticas do Brasil. Cerca de 9% da nossa população tem mais de 60 anos. São 15 milhões e 800 mil pessoas. É muita gente, né? Em 20 anos, esse número poderá dobrar, passando dos 30 milhões. É que a expectativa de vida da população tem aumentado muito. E pensar que 100 anos atrás, o brasileiro vivia em média 33 anos. Hoje esse número chega a 69 anos, graças à ciência. Mas que ciência é essa que ajuda as pessoas a viverem mais e melhor? É atrás disso que eu vou agora. Já que o assunto é saúde, eu não podia deixar de visitar um médico, né? Eu descobri que tem um tipo de médico especializado em terceira idade, o geriatra. Olá, tudo bem? O Dr. Salo, por favor. Aguarde um momento, ele já vai atender. Tá ótimo. Os geriatras ainda são poucos no Brasil.
Dos 290 mil médicos em atividade no país, apenas 550 são especialistas em geriatria. Eles estudam as doenças provocadas pela idade e os programas de prevenção que retardam o envelhecimento. Tanto é que já existem até jovens fazendo tratamentos orientados por geriatras. Enquanto eu espero o Dr. Saulo me atender, eu vou conversar um pouquinho com essa senhora aqui. Pode conversar à vontade. Posso conversar com a senhora? Você pode perguntar o que você quiser, que eu estou pronta para responder. Ah, como que é o nome da senhora? Carmelita, você foi ingrata, fez-me safado, ganhador. Dona Carmelita, muito prazer, eu sou Alexandre. Alexandre, não precisa chamar de dona, não, porque dona já morreu. Tá ótimo. Pode chamar Carmelita. Prefiro assim. Você, que é muito mais importante. Vou começar com uma pergunta indiscreta. Pode, o que você quiser. Quantos anos a senhora tem? Eu fiz dia 18 de março, eu fiz 100 anos. Como que a senhora consegue estar com 100 anos linda, saudável desse jeito? Olha, tudo depende da gente. É cabeça. Eu adoro a vida. Eu acho a vida maravilhosa. Então, com isso eu vou vivendo. A senhora teve algum cuidado especial com a alimentação? Não, eu nunca... Fazer exercício? Não, pelo seguinte, porque meus pais... Meu pai, aliás, tinha armazém, tinha fazenda e tudo mais. E nós alimentávamos de acordo com a fazenda. Tudo de primeira, tudo bom. E o meu pai tinha muito cuidado com a gente. E fomos criados assim, com arroz, com feijão, com angu, essas coisas assim. Você não acha que hoje as coisas são mais fáceis? Não. As coisas hoje podem ser mais fáceis para um lado, mais falsificadas. Tudo hoje é ruim. Você vê, você compra tudo hoje, não é o que se viu do passado. Dona Carmelita, a senhora com 100 anos de vida já deve ter visto muita coisa. A senhora acredita que hoje, com os avanços da ciência, da medicina, as pessoas têm mais condições de viver melhor? Hoje a medicina é medicina. Hoje a gente morre porque tem que morrer, porque ela salva. Quando você vê um médico tirar um coração, um coração não, o que você quer mais? Quero te agradecer, Dona Carmelita. Um abraço para você. Muito obrigado. Vai com Deus, filho. A senhora é encantadora. Vai com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. A ciência tem controlado doenças e dado dicas preciosas para aumentarmos as chances de viver mais. Mas agora eu quero saber realmente até que ponto a ciência já avançou. Quais são as novidades, as pesquisas que estão em andamento para que a gente chegue à terceira idade ativo e com saúde. Tudo bem, doutor? Como vai? Tudo ótimo. Doutor, o que um geriatra faz que, por exemplo, um clínico geral não faria? A visão do geriatra é bem diferente, porque ele aborda o paciente no seu aspecto clínico, mas também biológico, psicológico e social. Então, o geriatra trabalha com uma equipe multidisciplinar. Ele tem esse tipo de visão holística do paciente, enquanto que normalmente os clínicos abordam só a presença ou não de doenças no paciente. Então, nós queremos saber como é que o paciente vive, como é que ele se relaciona com as pessoas, como é que é o suporte social, se ele tem pessoas que o ajudem, como é que ele é em termos de humor, se ele é uma pessoa deprimida, se ele é uma pessoa tensa, se ele é uma pessoa angustiada e por que ele é assim. E a gente pretende intervir principalmente no estilo de vida dele, fazendo com que ele tenha o chamado estilo de vida saudável. Doutor, quais seriam essas doenças específicas da terceira idade? Os idosos, eles desenvolvem muito determinadas síndromes, né? Em primeiro lugar, nós temos os 3 Ds, que é a depressão, a demência e o delirium, que é um estado confusional. E nós temos também os 5 Is, que é a instabilidade, quer dizer, a grande chance da pessoa cair, a imobilidade, que é o fato da pessoa não se movimentar adequadamente, a iatrogenia, que é muito importante, que é o fato de muitos idosos tomarem muitos remédios juntos, a chamada medicalização. O 4 I, que é a insuficiência mental, e o 5º I, que é a incontinência, que é a incapacidade de você reter a parte urinária.
Então, nós tentamos identificar esses problemas e intervir neles antes que eles tomem proporções muito avançadas e que façam com que o paciente não saia mais de casa, que tenha medo de viver na sociedade. E justamente a socialização, a inserção na sociedade, uma vida ativa do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, é fundamental para que o indivíduo tenha um envelhecimento bem-sucedido. E o que a ciência tem feito para ajudar a retardar o envelhecimento? Na verdade, a medicina evoluiu bastante no sentido de fazer vacinações, criar antibióticos superpotentes que combatem as infecções, cirurgias sofisticadas que, por exemplo, numa fratura de um fêmur, colocam o paciente andando de novo dias depois, tratamento do câncer, que muitas vezes prolonga a vida. Então, houve muitos avanços na medicina que fazem com que pacientes que morreriam numa determinada fase da vida continuem vivendo até idades mais avançadas. No entanto, o maior ganho, na nossa opinião, é a conscientização do indivíduo no sentido de buscar uma vida mais saudável, um estilo de vida mais saudável. Não só o aspecto físico que nós já abordamos, como também a parte de psicológica, o bem-estar. Todos esses aspectos ajudam o indivíduo a alcançar uma longevidade maior e com muito maior qualidade. Doutor, então muito obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço a sua visita. Foi muito esclarecedor, valeu. Para alguns, não basta envelhecer com saúde, é preciso manter a aparência jovial. E é aí que entra a medicina estética, uma ciência que não para de avançar e que já gerou até uma indústria. O que não falta hoje são clínicas especializadas nas últimas novidades do mercado para manter a juventude das pessoas. Depois do intervalo, a gente vê como isso funciona. Cada vez mais, as nossas cidades têm mais idosos. As pessoas estão prolongando as suas vidas. A ciência tem ajudado nisso e mais. Tem ajudado as pessoas a se manterem com a aparência de quando eram jovens. Você quer ver? Uma das atividades dessa clínica é a aplicação da toxina botulínica, uma das inovações da ciência em busca da juventude. A doutora Natália vai me receber. Eu vou acompanhar uma dessas aplicações. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Alexandre. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ver como que é interessante. Vamos entrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero primeiro agradecer a Mari, que está aqui, que permitiu que a gente acompanhasse essa sessão de aplicação nela. Tranquilo, Mari? Tranquilo. Tá com medo? Não, nenhum, porque não é primeira, já não é a primeira vez. Qualquer coisa, segura minha mão que eu tô aqui com você. Então, Natália, começa explicando pra gente o que é a toxina botulínica. A toxina botulínica ela é uma proteína de origem biológica produzida pela bactéria Clostridium botulinum. O que essa toxina faz? Ela vai agir a nível da placa motora e vai impedir com que haja a contração muscular. Então, nós aplicamos na região de testa e lateral dos olhos para a pessoa não formar as rugas de expressão. Quanto tempo que dura o efeito? Vai durar em torno de 6 meses, 4 a 6 meses. Vai depender muito de cada paciente, porque é uma paralisia temporária, ela não é permanente. À medida que a pessoa vai tentando fazer a expressão facial novamente, inconscientemente ela fazendo a movimentação, mesmo sem fazer as rugas de expressão, esse músculo ele vai depois voltando à sua movimentação normal. Tá ok. Como é que se faz essa aplicação, Natália? Vamos começar então. Então, primeiro a gente pede para o paciente fazer os movimentos faciais da região de testa e lateral dos olhos. Eu vou marcar os pontos e nesses locais eu vou fazer injeção com uma agulha bem fininha dentro da musculatura. Você vê que é uma agulha de insulina, tá? Então nós vamos começar a aplicação. Ela não precisa ficar internada, não precisa deixar de trabalhar. O único cuidado que a gente pede para a pessoa, depois que ela faz a aplicação, ela ficar um período mais ou menos de 4 horas sem se deitar. Existe algum risco para a saúde, Natália? Ela é uma droga muito segura, tanto é que ela começou o estudo dela em torno de 1970 para estrabismo. E ela só foi liberada para uso, que a gente fala, para aplicação em termos de ruga, 20 anos depois, porque ela foi sendo estudada tanto em animais como em seres humanos. Então ela é uma droga extremamente segura.
Agora, você só pode pegar um grupo muscular. Se você fizer em grupos musculares errados, você vai ter paralisia em locais que você não quer. Parece um procedimento simples, mas realmente você tem que saber exatamente o local certo para você fazer, os limites, e para você não fazer em locais errados nem em doses muito altas no paciente. Então, tudo isso, apesar de parecer simples, tem a sua ciência para ser feito corretamente. E aí, Mari, como é que você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo ótima. Sempre após a aplicação da toxina botulínica eu me sinto melhor. É como se recuperasse assim, a autoestima mesmo, se sente melhor. O que é ser jovem para você? Ser jovem para mim é manter sempre o espírito, né, de jovialidade e manter uma aparência também condizente a esse espírito jovem que eu acredito ter. Geralmente, nós medimos a idade da pessoa pela pele dela. Se está enrugada, a gente acha que é velha. Acontece que, às vezes, a pele aparenta ser mais velha que a pessoa. Natália vai tentar tirar essas dúvidas aqui para mim. Natália, como se mede a idade de uma pele? Nós podemos ver, além da aparência estética, que você, na verdade, vê se a pessoa tem a presença de rugas ou não, você pode fazer um estudo de microscopia eletrônica, como você pode ver aqui. Você é capaz de me dizer qual que é a jovem, qual que é a idosa aqui? Só chutando. Eu acho que essa aqui é mais jovem. Exatamente. Essa é a mais jovem. Por quê? Porque ela tem uma presença de mais células. Você vê que parece uma pele mais saudável. Essa aqui parece uma pele que está se descamando, né, perdendo elementos celulares, e você vê a presença de sulcos mais profundos. Exatamente isso aqui é uma pele envelhecida. Por que a pele de uma pessoa envelhece mais rápido do que de outra, por exemplo? Sim. Quando a gente chegar ao final da nossa vida e a gente for ver os fatores que envelheceram a nossa pele, nós podemos dizer que o fator genético é responsável por 10% do envelhecimento. E 90% do envelhecimento são causados por fatores externos, principalmente o sol. Então você vê como que é importante você se proteger dos fatores externos. Então o maior agressor da nossa pele é o sol, mas não é só o sol. Uma dieta inadequada, a poluição, fumo, mudanças de clima, fatores de estresse que nós temos nas cidades grandes. Então, aí isso vai levar a um envelhecimento mais acelerado em algumas pessoas. Mas o maior cuidado que você tem hoje em termos de prevenção de envelhecimento é o uso do filtro solar. Principalmente nós que estamos num país tropical. Então, o uso do filtro solar deve ser diário, você deve renovar sempre, passar pelo menos 2 ou 3 vezes durante o dia. E nós devemos lembrar que não é somente o sol que nos dá essa radiação que envelhece a nossa pele. O computador, por exemplo, ele tem a radiação que pode afetar a nossa pele e levar a um envelhecimento. Por isso que é importante você usar o filtro solar mesmo em ambientes fechados. Natália, quais são os tratamentos, a tecnologia disponível hoje para retardar o envelhecimento da pele? Quando a gente faz a nossa respiração, nós inalamos oxigênio e parte desse oxigênio é transformado em radical livre que vai destruir nossas células. Só que nós temos defesas naturais no nosso organismo que vão destruir esses radicais livres. Porém, quando você se expõe muito ao sol, fuma, tem estresse e todos aqueles fatores que nós já falamos anteriormente, você vai ter uma produção muito grande de radicais livres que vai fazer com que haja o envelhecimento da sua pele. Então nós podemos fazer cremes com vitamina C, por exemplo. A vitamina C, ela além de combater o radical livre, ela ajuda na formação do colágeno, que dá elasticidade à nossa pele. Podemos fazer cremes com vitamina E, que também combate a oxidação celular. Derivados da vitamina A, como ácido retinóico. Além disso, mulheres após a menopausa devem usar cremes que tenham estrógenos na sua composição, porque o próprio hormônio estrogênio, ele dá à juventude à pele da mulher. Agora, se a gente for pensar talvez um longo prazo, não tão longo, nós podemos pensar hoje em engenharia genética. Se nós pensarmos em modificações de DNA de células, provavelmente daqui a algum tempo as pessoas não vão mais envelhecer. E eu vou ter de mudar de profissão. Não vou poder mais ser cirurgião plástico, porque se você for mudar no código genético dessas células, você vai conseguir fazer com que haja realmente a diminuição no ritmo do envelhecimento, não só da pele, como de outros órgãos do nosso corpo. Obrigado, Natália. Que isso. Obrigado a você. Foi ótimo. O sol é fonte de vida e energia na Terra. Nós temos que aproveitar isso, mas sempre nos defendendo dos efeitos nocivos dos raios ultravioleta, que representam um perigo à saúde. Afinal, não é de hoje que a ciência inventou o filtro solar, né? Agora, tem uma questão relacionada à idade que já foi motivo de muita frustração. A perda da capacidade sexual e as mudanças hormonais. Ainda bem que aqui também a ciência tem ajudado as pessoas.
Para os homens, existem remédios milagrosos. Para as mulheres, muito se fala em reposição hormonal. Tá aí. Acho que é por aí que eu vou continuar minha pesquisa sobre o envelhecimento. Olha que eu nem precisei procurar muito, hein? Marquei uma hora aqui com o Dr. Michel Sader. Ele é especialista em nutrição e crescimento. Vai ajudar a gente a entender como que a ciência está ajudando as pessoas a recuperarem a autoestima. É isso, doutor? Isso. Muito obrigado por me receber Nada, aqui. querido, um prazer, viu? Doutor, com o avanço da idade, como é que o corpo do homem e da mulher vai se modificando? Bom, primeiro os processos hormonais, né? Na mulher, por exemplo, até um certo ponto, até os 40, 40 e poucos anos, começa a parte da deficiência hormonal, entendeu? Vem a menopausa, todos aqueles sintomas que a gente conhece, calores. E no homem também começa a acontecer essas coisas, falta de libido. Doutor, e que terapias, usando remédios, têm ajudado a resolver esse problema da perda da potência sexual? Hoje uma série de medicamentos, viu, que vão agir nos corpos cavernosos, né, do pênis, para que haja um enrijecimento e que haja depois um prazer sexual. Viu? Tem coisas fitoterápicas também, viu? Uma série de coisas também que hoje estão sendo pesquisadas, né, e que estão dando também bons resultados. No caso das mulheres, a gente escuta muito falar sobre reposição hormonal. O que é isso? Como é que isso funciona? Com a menopausa, os ovários começam a secretar menos hormônios, né? Daí aqueles sintomas todos de calores e mau gênio e tudo mais. E com essa reposição hormonal, você faz dosagens dos hormônios, aí você repõe cada um. A reposição hormonal, ela começa a ser feita só a partir da menopausa? Ou em alguma idade antes Não, disso? depende muito, porque a menopausa não tem época, viu? Tem pessoas de 20 e poucos anos que já estão entrando em menopausa. Aí então é um castigo para o corpo fora de série. Então, nessa época, começa a sentir as regras mais escassas, viu? Menor quantidade, enfim, ultrapassando os 28, 30 dias, né? E aí então você vai fazendo os seus hormônios, todos os exames, nós temos hoje os laboratórios para isso mesmo, que a gente determina cada hormônio que vai ser reposto. Além do hormônio do crescimento, está sendo muito usado, já deixou de entrar em experiência, agora está sendo usado bem, não vou dizer quem, mas pessoas chegam aos 90, 90 e poucos anos ainda jovens, viu? Quer dizer, a sobrevida hoje com esse hormônio do crescimento, que é o GH, você tem tendência a chegar a mais de 120, 130 anos. Doutor, muitíssimo obrigado. De nada, um prazer mesmo, viu? É pena que você é grande, senão a gente fazer um tratamento para crescer mais ainda. Tudo de bom, felicidades para vocês, obrigado a todos vocês, viu, gente? Depois de falar com tanta gente aqui no Brasil especializada nas técnicas para retardar o envelhecimento, eu fiquei curioso para saber o que tem sido feito de diferente nos países mais desenvolvidos. E é aí que entra o meu amigo cientista Marcelo Gleiser. Fala aí, Marcelo, quais são as últimas dos Estados Unidos? A natureza tem um ciclo da vida que nós conhecemos bem. As coisas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Atualmente, a ciência vem encarando o envelhecimento de uma forma revolucionária. Não como um aspecto inevitável da vida, mas como uma espécie de doença que, se não pode ser curada, pode ao menos ter os seus efeitos retardados. E isso tudo ocorre ao nível celular. Aqui vocês estão vendo o modelo de uma célula em processo de divisão. O segredo da juventude é esse: células que possam se dividir e, portanto, regenerar tecidos que são envelhecidos. O problema é que, na medida que você vai envelhecendo, esse processo de regeneração celular vai ficando cada vez menos eficiente. Isso tudo é controlado pelo cromossomo da célula. O cromossomo, na extremidade dele, tem uma parte que se chama um telômero. Essa parte mede quão jovem é a célula. Células mais velhas têm telômeros mais curtos. Como se pode usar esse conhecimento ao nível de cromossomo para retardar o envelhecimento ao nível celular? Recentemente, cientistas americanos fizeram uma descoberta fenomenal.
Eles estudaram um grupo de ratos sofrendo uma doença chamada arteriosclerose. A arteriosclerose é uma doença que afeta principalmente a população idosa e que tem como consequência o endurecimento das artérias que causa a doença coronária e também a trombose cerebral. Pois bem, esses cientistas injetaram os ratos com doses de células-tronco retiradas da medula óssea, que vem do tutano dos ossos. As células-tronco são como pequenos engenheiros celulares. A função delas é recriar outras células, portanto regenerando o tecido que é envelhecido. O resultado foi surpreendente. Os ratos que tinham arteriosclerose passaram a ter um nível muito menor de arteriosclerose. E quando as células deles foram analisadas, viram que os cromossomos tinham telômeros muito mais longos do que antes. Ou seja, os ratos, ao nível celular, foram rejuvenescidos por essa terapia com células-tronco. Será que isso tem uma possibilidade de ser usado em humanos? Só o futuro pode dizer, mas sem a menor dúvida, o envelhecimento, hoje em dia, faz parte da pesquisa científica. Aqui no Brasil, pelo que eu andei pesquisando, a aprovação do Estatuto do Idoso foi um marco. A criação de leis para a proteção dos idosos colocou o Brasil numa posição de destaque mundial. O Estatuto pretende despertar a consciência da sociedade para os problemas enfrentados pelas pessoas da terceira idade. Não podemos evitar o envelhecimento, mas graças à ciência podemos sim envelhecer ativos e saudáveis. Depois de toda essa minha pesquisa sobre o envelhecimento, uma coisa ficou bem clara. Além do Estatuto do Idoso, de toda a ciência que ajuda a manter a qualidade de vida na velhice, é preciso tratar com muito respeito e admiração quem consegue viver por muitos anos. Um dia, eu também chego lá. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Hoje eu visitei os seguintes lugares: